na vida real. Do que a gente vê aparece ou não aparece, né? Ou por que aparece para alguns, não aparece para outros, ou porque aparece e alguns percebem não. E aqui, o filme é cheio de pistas, a gente está conversando sobre esse filme, Show de Truman, que vive lá em Seattle, como a gente falou. Agora, ele está nesse reality show, que só ele sabe que não, e aí vai, né? Eu abri um parênteses aqui. Essa semana, numa oração que nós fazemos em conjunto, eu coloquei uma frase que a Roseli riu muito, denunciou a minha idade. Eu falei, só lembra da Santa Bárbara quando troveja, né? A gente é assim também. A gente não se preocupa com a realidade espiritual. Aí tem uma dor, a gente corre no centro espírita. A gente corre na benzedeira. Na benzedeira, tá? Então, na verdade, a gente vai tendo os insights do que há alguma coisa maior do outro lado e a gente não quer enxergar. Então, e a gente aproveita para você ter certeza do que existe do outro lado, fala para você, pede o Evangelho Eterno, você vai ficar fantasticamente surpresa com as informações que tem lá, né? Anote o nosso WhatsApp para você receber na sua casa, né, pelo correio, gratuitamente, o livro Evangelho Eterno. Nosso WhatsApp é 996084846. E também no nosso portal você pode baixar não só o livro Evangelho Eterno, mas toda a obra de Oswaldo Polidoro, tem áudios, tem vídeos. O nosso portal é www.conhecerparatransformar.com.br. E também nas mídias sociais Conhecer para Transformar, também tem lá na bio um lugarzinho para você, um link para você baixar o Evangelho Eterno. Olha, mas voltando lá. Perdão, o livro Evangelho Eterno foi baixado em todos os continentes, nas Américas, na Europa, na Ásia e na África. E você que está aqui do nosso lado, aqui em São Paulo, não baixou ainda? Agora, Roseli, ou eu sou muito tontinha, porque eu assisti o filme e eu não vi indícios nenhum. Eu fui só muito lá para frente. Nem quando caiu o bendito do refletor eu percebi alguma coisa, né? Você chegou a perceber? Não? Ou você foi indo mais ou menos também? Eu percebi, né? É eu que sou tontinha mesmo, gente, não tem jeito. Não, é que na verdade, né, é interessante, porque não é um indício. O refletor é o primeiro. Mas depois tem a chuva, tem a questão do elevador e tem outros também, né? Porque as pessoas às vezes têm erros de continuidade, então ele tinha que cumprimentar, a pessoa está atrapalhada, então você vê ali algumas situações. Mas eu acho interessante a gente pensar ou perceber que às vezes a gente vê o refletor cair, e nem presta atenção. E nem presta atenção. Então, veja, esses sinais, às vezes eles são discretos. Uma intuição, uma mensagem mediúnica que vem para você. Um programa de rádio que chega até você. Né? Mas, às vezes, o refletor quase cai na sua cabeça. Né? Você sofre um acidente, você sofre uma perda. Então, são situações que deveriam, pelo menos, fazer a gente pensar. De vislumbrar essa realidade maior. Só que a gente acaba ficando com a explicação mais fácil e tocando a vida para frente sem se questionar. E qual é essa realidade mesmo que a gente tem, né? Para onde que a gente tem que ir? Quer dizer, o que no programa aqui, poxa, Aline, por que você trouxe o programa, nós trouxemos esse tema, né? Para que nós não queremos discutir filmes tecnicamente, né? Sim, não. Que realidade é essa que a gente deveria tentar mesmo? Mas seja, a doutrina, né, ensina, né, que o invisível nunca deixou de se comunicar com a gente. Nós sempre tivemos acesso ao plano espiritual através dos dons mediúnicos, através da revelação, que é uma lei divina que possibilita essa comunicação, né? Então, os sinais, as intuições, os acasos, e que não são acasos muitas vezes, né? Tudo isso é linguagem do plano espiritual, né? E a gente está ali. O propósito desses sinais justamente é nos despertar para essa outra realidade. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Não tem que também mistificar. Tudo, né? Tudo. Caiu um copo. Não, tudo é mistério, tudo. Não, a revelação tem o objetivo de ilustrar, advertir e consolar, né? A gente não tem que enfeitar, achar que tudo é místico, tudo foi um sinal, mas também não pode fechar os olhos, né? É interessante que aquele que vê sinal em tudo é tão ingênuo, tão bobo, quanto aquele que não vê nada. Que não vê nada. Né? Aquele que não vê nada. Agora, tem uma frase que eu até gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, que é do filme, que fala assim, se ele tivesse disposto realmente a descobrir a verdade, ninguém conseguiria impedi-lo. Por que eu falo isso? Porque é comum, por que eu levo para esse lado? É comum nas obras mediúnicas, principalmente de Oswaldo Polidoro,
o espírito chegar do outro lado, mas olha, eu não sabia. Se eu soubesse. Olha, se eu soubesse que tinha um lado espiritual, mas porque o pastor falou, o padre falou, o dirigente falou, o médico falou, eu não sabia. Mas essa frase do filme, ela é muito importante, né? Se ele estivesse absolutamente disposto a descobrir a verdade, ninguém conseguiria impedi-lo. É uma frase muito forte, né? Quer dizer, a prisão de Truman não é só o estúdio. É a falta de disposição de querer ver. Então, porque você falou dos sinais já, né? Mas o que é que... Então, do lado até psicológico, o que... Pois é, a direção controla ele através do medo, né? Então, ele sempre tem a vontade vou de anotar sair. Isso. Porque é uma ilha, né? A cidade lá onde ele vive é uma ilha. E ele tem sempre vontade de conhecer o mundo. Tanto que, muitas vezes, ele vai na agência de viagem e aí fala, não tem passagem. É verdade. Aí vai ter um furacão. Ele nunca consegue viajar, gente. Ele nunca consegue viajar, porque ele não pode sair daquela cidade, né? Então, eles têm que manter ele lá. E uma situação que no filme aparece pouco, mas o pai dele, teoricamente, morreu num naufrágio. Então, ele tem muito medo do mar. E tanto que no filme, muitas vezes, ele vai até a ponte para pegar a balsa e volta. E vai e volta, porque ele tem medo do mar. Então, o grande empecilho dele é o medo. Então, quando eles falam, se ele quisesse de fato, ninguém ia conseguir segurá-lo. E isso é um pouco para a gente também, né? Sim. Aquele que de fato quer conhecer a verdade, que busca, ninguém vai segurar, né? Então, eles usam o medo, toda vez que eles se aproximam, eles falam, vai ter uma tempestade, vai chover. Então, eles manipulam ele através do medo, né? E faz ele desistir. E muitas vezes, se a gente for pensar, né? A tempestade, ou no caso metafórica aí, né? Os nossos medos, né? Fazem a gente desistir de buscar. A gente fica, isso eu já sei, eu já conheço, sempre foi assim. Alguém pode questionar, tá bom, mas aí qual é o caminho? Aí vou para a frase de Oswaldo Polidoro. Ele dizia, leiam tudo o quanto possam para raciocinar com a própria cabeça. A gente já saiu todinho do roteiro, viu, gente? Eu vou para outro caminho agora. Roseli, você sabe também, a verdade tem que ser dita. Tem uma coisa interessante. A gente já viu, por vidência, a gente faz trabalhos espirituais. Aliás, a gente quer convidar você lá nas Perdizes. Rua Caeté, 720, sábado, 10 da manhã. Da manhã, né? Venha fazer essa oração com a gente, venha participar dessa uma sessão mediúnica, tá? A gente já viu, você já viu também, espíritos que no passado tiveram vidas no passado de médiuns, né? Que não tinha esse nome, mas no passado. Sim. E que sofreram perseguição, sofreram retaliação, morte e tal. Isso também traz um medo intrínseco. Sim, sem dúvida. Mas veja, mesmo aquele que não foi médium, que não tem essa situação, se a gente for ver, o medo da mudança. O medo da mudança. Você falou agora, por exemplo, em mudar o programa. De fato, na sua vida pessoal não mudou nada. Você continua casada com o mesmo homem, você morando na mesma casa, tá tudo igual. Mas o medo, né? Ele tá dentro. Mexeu com a rotina, pelo menos. Pois é, muitas vezes não é só o medo, é o comodismo, né? Que deixa a gente inerte. Não, é complicado. Para que eu vou ler isso? Para que eu vou mexer naquilo? Né? Então, isso também nos mantém nesse marasmo, né? Nessa coisa parada. E sem, é isso aqui que tem na vida. Como você falou, é comer, é dormir, é trabalhar, é voltar. Mas existe uma realidade maior. Mas dá trabalho pensar. Dá trabalho pensar, dá trabalho ser rebelde, dá trabalho... Porque esse medo foi uma coisa legal você ter levantado, porque é o seguinte, como é que as religiões formais, durante séculos, conduziu a humanidade pelo medo? O medo do pecado, o medo do inferno, o medo de questionar. Você não pode questionar o que esse fala, não pode questionar aquele que fala. Você não pode ler a Bíblia, lembra? Não se podia ler a Bíblia. Vocês lembram do século IV? século V? A gente leu sobre isso, Jorge. A gente é velha, mas não é. Engraçadinho. A gente leu. Ele costuma dizer assim, que eu não estava no dilúvio, mas pisei no barro, como se ele fosse mais novo. Ele é 2 anos mais velho do que eu. Então, também tem esse medo quase que atávico, né? Sim. Que faz a gente não sair do caminho. Do lugar. É coisa do... não, mediunidade é coisa do diabo. Sim. Esse eu acho que é um caminho mais difícil de enfrentar. Pois é, e é interessante porque no filme, quando ele começa também a ficar muito inquieto, querer sair, querer buscar, chega uma hora que na sala da direção eles falam assim, mas como nós vamos pará-lo? O que a gente faz para parar, né? Temos que controlar, né? Então, é interessante porque a gente vai ver que
Eles criam, então, situações para desestimulá-lo, né? Então, a gente fica paralisado. Nós vamos voltar com esse tema aqui no próximo bloco, porque o nosso bloco já está terminando. Mas, vamos lembrar dele. Porque quantas coisas a gente adiou por medo, né? Quantas vezes a gente ficou no confortável, no roteiro que a gente já conhecia. Porque é um roteiro, né? Eu levanto, eu pego a mesma condução, o mesmo caminho. Né? O que o nosso seguidor vai falar hoje eu não devia ter entrado nessa parte. Né? Eu não devia ter ouvido o programa hoje. Eu não devia ter ouvido o programa hoje. A gente volta já já.